vai você? Tudo bem? É com uma imensidão de gratidão a Deus que me coloco aqui à sua disposição, enviada por Ele mesmo, ter esta grande satisfação de estar contigo, de poder estar comunicando a ti a mensagem dele, aquilo que ele quer trazer para o seu coração, como alimentação, como sustentabilidade. Sabemos que os dias são maus, a palavra de Deus a cada dia está se cumprindo, a vinda de Cristo, o prenúncio da vinda dele está muito próxima. Então, olha, fiquemos ligadinhos no amor de Deus através da sua poderosa palavra, porque você sabia que a cada dia o Senhor tem uma porção diária de bênçãos para as nossas vidas, porque formos essas bênçãos que Deus tem para nós, nós não resistiremos, nós não suportaríamos estar de pé por causa da glória dele, que é muito grande. Então, ele é aquele que é um pai que sabe a porção diária de dosagem para cuidados com seu filho, para educá-lo, para guardá-lo, para instruí-lo para uma vida futura. Então, olha, tem coisa melhor do que sabermos que nós somos cuidados e protegidos? Pois é justamente sobre isso que estaremos falando agora. O nosso tema é: onde encontrar o abrigo certo? Sabes me dizer? Enquanto isso, quero de prontidão, como de costume, agradecer a você que se inscreveu no canal. Muito obrigada, que Deus continue abençoando a sua vida. A você que tem estado de posse dos vídeos de mensagens que o Senhor coloca na boca da sua serva. Olha, gratidão eterna, que possa servir de edificação para a tua vida e para as vidas de outros, à medida que você estiver e repassando, compartilhando. E da minha parte eu só agradeço a Deus por saber que Ele coloca uma vida tão pequena aqui na terra e que essa vida de alguma forma possa ser útil. Esta utilidade é para a vida eterna, é para estar trazendo edificação, para acrescentar bênçãos do reino de Deus nas vidas daqueles que a recebem. Que você possa estar se alegrando, sabendo que tem um Deus que cuida de você, sabendo que não estás só, sabendo que hoje pode até parecer estar ruim, mas a palavra de Deus diz que o choro, ele pode durar por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E a alegria do Senhor é a nossa força, diz a sua palavra. A sua palavra diz que onde o Espírito de Deus está, a fartura de alegria. Então, olha, se farte desta alegria que não é deste mundo, porque este mundo, a alegria é passageira. A alegria, muitas das vezes, ela está disfarçada de uma tristeza profunda. Então, é muito sério. Deus, ele é aquele que ele não trabalha com nada disfarçado. Deus, ele é autêntico, ele é original, ele é real, ele é vivo. Ele está presente aqui no nosso meio. A palavra dele garante quando diz que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no seu nome, ele estaria presente. Então, onde 2 ou mais, sabe lá a quantidade de pessoas que tem agora aqui junto conosco? Sabes lá? Então, vamos de bênçãos para essas vidas que estão aqui conosco. Amém? Posso ouvir um amém? E gostaria também de agradecer a Deus por sua vida. Você mesmo que ligou este veículo de comunicação e se deparou com essa criatura que vos fala. Muito prazer. Meu nome é Sueli Arcanjo. Fique à vontade. A casa é do Senhor. A casa, o espaço é dele. O campo aqui é totalmente espiritual e o reino de Deus nesse momento desce, porque nós estamos reunidos em seu nome. Então, Jesus se faz presente através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é o mesmo que está comunicando a mim,
comunica a Ti. Ele é aquele que toca e sonda o meu coração, mas Ele também toca e sonda o seu coração. E assim o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. Amém? E um acaba servindo de canal de bênção para o outro, porque você também é canal de bênção para a minha vida. Sou grata a Deus por sua vida, por saber que estou aqui, mas aí do outro lado está você, muito próxima, porque quem nos aproxima é o próprio Deus, o dono da palavra eterna. Amém? Então, gostaria que, enquanto isso, você permanecesse ligadinho, não saia daí, porque Deus quer falar contigo, Ele tem bênçãos para você. Gostaria muito de aproveitar este momento para estar te dando aquele tempinho básico para que você esteja curtindo, para que você esteja comentando. Seus comentários eles são muito importantes. E que você também esteja se preparando para compartilhar esta mensagem que será dada neste momento, mas que saibas, não é minha, é do Senhor, então que possa servir de edificação para outras vidas. E enquanto isso, se inscreva no canal. Eu posso ouvir um amém? Volto já, não saia daí, porque Deus quer falar contigo. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Hoje com o nosso tema, onde encontrar o abrigo certo. Texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra numa passagem muito conhecida, Salmos 46, versículos do 1 até ao versículo 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Nós estamos diante de um cuidado de Deus. Aqui nós estamos diante de algo que aparentemente é invisível, mas é concreto e que verdadeiramente devemos nos apegar e confiarmos. Quem pode passar para nós tamanha segurança, senão esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Quem pode dizer que criou alguma coisa? Porque tudo Ele fez, tudo criou. Tem até um louvor que diz, para o seu louvor. Porque nós nascemos, vivemos para louvor do nosso Deus e morremos para louvor do nosso Deus, para nessa morte que ela não seja morte espiritual, que a morte física, ela por si só, ela não se respalda, porque é preciso saber que nós somos somente constituídos do físico. Não, nós temos espírito, alma e corpo. Então, se não houver dentro de nós um alimento para o espírito e para a alma, seremos como um sepulcro caiado, que por fora está todo impecável, mas que por dentro está vazio. É assim que o Senhor faz conosco, o que nos traz para nos preencher esse vazio, para alimentar o nosso ser, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Somente o Espírito Santo de Deus, somente o Deus Todo-Poderoso, somente Jesus Cristo em nós, a vida de Jesus habitando em nós. E assim, o salmista, neste momento em que faz essa afirmação com todas as letras, onde essas letras elas já são escritas não por manuscritos humanos. Pode até aparentemente vermos aqui texto, uma grafia e muitos textos, mas todos eles são inspirados por Deus. É a própria boca de Deus transmitindo ao mundo quem Ele é.
ele diz, eu sou o que sou. Quando ele fala para Moisés, lá no Antigo Testamento, quando Moisés se preocupa em como estaria transmitindo aquele que o enviou, diz que o eu sou o que me enviou. E esse Deus é o Deus que impacta por onde a sua presença chega, onde a sua palavra é levada, e ali o Senhor faz com que vidas sejam transformadas, vidas sejam edificadas, vidas sejam cheias da sua vida. Sim, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vida dele em nós. A palavra de Deus nos traz a presença dele para nós. A palavra de Deus faz com que nós possamos conhecer o seu Rei, desce e sentimos a sua glória, a presença que nos envolve através do seu Espírito Santo. Sinta envolvido pela presença do Espírito Santo. Se sinta acalentado, abraçado, se sinta protegido, se sinta amado por um Pai real, um Pai verdadeiro, que é capaz de enviar o seu próprio Filho para dar a sua própria vida em resgate de nós. Que amor tão grande! Este amor tão grande não é exclusividade de uma pessoa que recebeu e passou a conhecer a esse Deus dentro do seu ser. Não. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E diz que é para todo aquele que nele cresce, para que não perecesse, para que não estivesse sofrendo nesse mundo que jaz no maligno, perecendo nas mãos do mal, mas para que, uma vez crendo no nome do Filho unigênito dele, que não estivesse vivendo nessa vida sendo levado por enganos. Deus diz que de geração em geração, Deus é Deus. Vamos lá para o Salmos 90. Então, no Salmos 90, versículos do 1 até o versículo 4, diz assim, onde aqui tem como subtema a fraqueza do homem e a providência de Deus. E é justamente uma oração de Moisés, varão de Deus. Amém? E diz assim a palavra de Deus, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, geração em geração. Antes que os montes nascessem, que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Assim é esse Deus grandioso. Imagines, 1000 anos são aos olhos de Deus como se fosse um dia, como se fosse o dia de ontem. 1000 anos. Tens noção disso? Nós sabemos que hoje em dia há uma longevidade por causa do avanço da ciência, da tecnologia, da medicina. O homem hoje, ele pode ter uma melhor qualidade de vida. Ele precisa saber o quanto é importante a sua alimentação. Então, os médicos trazem para nós o exercício físico, esse cuidado que nós precisamos ter com esse corpo. É chamado para Deus templo do Espírito Santo de Deus. Somos templos do Espírito Santo de Deus e precisamos ser todos os dias. Esse templo precisa estar cheio de Deus, da manifestação da sua glória, cheio da sua palavra. Amém. Cheio dos seus cuidados, dos seus preceitos, dos seus mandamentos. E Moisés, quando ele, nesta oração, ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele é eterno. Ele é eterno. Não tem como aqui a palavra de Deus descrever que Deus, o início dele foi em tal momento, não existe. Quando tudo
existia, porque foi criado pela sua própria palavra, ele já existia. Pela sua palavra que diz, haja, e tudo se fez. Então, não tem como comparar qualquer coisa aqui na terra, qualquer situação, qualquer homem, qualquer segurança com o próprio Deus. Ele é único, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Porque ele existe de eternidade em eternidade e ele é Deus. E o dia de ontem, para ele, é como se fossem 1000 anos. Deus maravilhoso, onde ele, na sua palavra, ele nos assegura que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que está bem presente nos momentos da angústia. Agora me diga, onde ou a quem podeis assegurar a sua proteção, seu cuidado? Hoje, quando me levanto e pensando que seria uma palavra que Deus já tinha me feito trazer uma marcação aqui, ele vem colocando no meu coração, que é isso que ele quer que eu esteja transmitindo, porque primeiro ele transmite a mim. Ele quer trazer para nós neste dia, é que ele é o nosso socorro bem presente, a nossa fortaleza, e é bem presente. Em que momento? O momento da angústia. O momento onde na vida do homem está um caos. No momento, o homem parece que tudo está perdido. Em que parece que as forças vão se esvaindo. Nesse exato momento, quando nós colocamos a nossa confiança nele, ele é de verdade o nosso socorro. E Deus me fazia me lembrar de algo que aconteceu esta semana, onde eu estava no supermercado aqui perto da minha casa, no momento onde já estava indo em direção ao caixa para fazer o pagamento das compras e ali na fila, enquanto aguardava, de repente ouvi uma voz de uma criança gritando, pai, pai, essa criança passou perto de mim e das pessoas que ali estavam como um furacãozinho. A criança, ela tem muita energia, é natural da criança, mas no momento de desespero, o que aconteceu com essa criança, parecia que essa criança não andava nem corria, parecia que ela estava voando ali perto da gente, foi muito rápido. E o choro desta criança gritando de forma expressiva, um sofrimento de angústia, de desespero na alma. Essa criança, ela tinha a direção certa de quem ela estava buscando socorro, era do pai dela que estava com ela. E graças a Deus, essa criança, ela saiu de fora, já estava fora do supermercado. Então, de fora, lá do estacionamento, ela poderia ter ido para a estrada principal, onde essa estrada é uma estrada de grande movimento. Mas essa criança, ela resolveu voltar. Como ela se sentiu perdida no pátio lá fora, ela não foi para a rua, não foi para a estrada, graças a Deus. Mas essa criança, ela retornou o caminho onde ela estava com o pai. Interessante, olha como Deus fala conosco aqui. Tem alguém aqui que saiu de perto do pai e se afastou? É o momento de retornar. É interessante que essa criança, ela retorna no caminho por onde ela estava com o seu pai. Uma criança essa criança não tinha mais de 4 anos, para você ter uma noção. Baixinho mesmo, pequenininho, um bebezão. Choro que era expresso na vida dessa criança, e a angústia, o desespero dela é o desespero de um bebê recém-nascido quando se vê em aflição, onde ele sabe que ele é completamente dependente da mãe e do pai e de quem está cuidando dele. É interessante, não? E Deus me faz trazer esta passagem agora da minha própria vida. Aconteceu de fato esta semana, e eu não sabia que Deus estaria me trazendo numa mensagem para estar falando a respeito disso. Deus me permitiu sofrer junto com aquela criança, porque o sofrimento é tamanho quando você vê uma criança sofrendo. Até porque cuido de uma criança desde que nasceu. Então nós sabemos muito bem o desespero de alguém que está com uma criança e de repente, cadê a criança? E essa criança, ela gritava,
se essa criança não grita tanto, seria muito difícil do pai estar se aproximando e sabendo onde essa criança estava. Mas os gritos desta criança deu entendimento ao pai, a direção que essa criança estava perdida. E o pai vem em busca dessa criança. E foi muito visível na expressão do pai, porque quando, naquele momento onde aquela criança corre, e aí a gente vê aquele sofrimento todo, e de repente vem alguém também muito aflito. E era nítido no rosto daquele homem que ele era o pai da criança. E ele vem andando a passos muito ligeiros, mas ele não correu como a criança correu. Interessante. A criança corre em direção ao pai, mas o pai, ele, por mais que ele esteja entristecido, arrasado, mas ele tem a confiança que o filho está em busca dele e que ele vai se encontrar com o filho. É muito profundo. É muito profundo o que aconteceu ali. Nunca me esquecerei desse fato, porque marcou a minha vida e talvez marque a sua vida, da maneira como Deus está trazendo para você, para que nesse momento possamos ver o encontro, o reencontro do filho com o pai e do pai com o filho. Agora imagine o sentimento de ambos, o sentimento dessa criança, onde essa criança vem agora sendo trazido pela mão do pai. Essa criança, quando eu vejo essa criança passando agora com o seu pai, essa criança que passou há poucos minutos em aflição, desesperado, correndo atrás do pai, procurando o pai, agora vem tranquilamente, o pai segurando nas mãos da criança. O pai tendo a certeza de que essa criança, ele pode dar proteção para ela. Imagine 1000 coisas que se passaram na cabeça daquele pai, mas o pai, que é pai de verdade, que tem a certeza que ele sempre estará protegendo seu filho, ele sai em paz, porque ele está com o seu filho segurando pelas mãos. Nós nos lembramos do nosso Deus, que diz, assim como ele falou para Josué, que ele sempre estará protegendo seu filho, ele sai em paz, porque ele está com o seu filho segurando pelas mãos. Nós nos lembramos do nosso Deus, que diz, assim como ele falou para Josué, para que Josué não se desviasse nem para a esquerda e nem para a direita, mas que ele confiasse nesse Pai maravilhoso, para que ele pudesse prosseguir confiando. E esse Deus é aquele que diz que ele te tomo pela mão direita, não temas, porque eu sou contigo. Eu te sustento com a minha destra. Amém? É esse Deus que nós servimos. Cada um de nós possamos estarmos refletindo em relação à história dessa criança que foi real e que eu tive a oportunidade de, infelizmente, ver, mas que eu pude tirar proveito daquilo que o próprio Espírito Santo me instrui para estar trazendo para você, porque graças a Deus aquela criança foi encontrada pelo pai. Graças a Deus aquela criança, ela tem dependência do pai. Aquela criança tem a proteção do pai. Então, portanto, aquela criança, por um espaço de tempo, tenho certeza que ela nunca esquecerá na vida dela, porque todo o acontecimento marcante nas nossas vidas, não importa a idade que tivermos, esse acontecimento, seja ele muito bom ou muito ruim, ele traz uma memória onde ela fica fixada ali, fazendo parte da vida daquela pessoa. Essa criança nunca vai se esquecer disso, no dia em que ele ficou perdido do pai. E o que o nosso Deus quer é que nós estejamos como essa criança, porque, não se esqueça, a palavra de Deus diz que para entrarmos no reino dele, ele diz para nós que precisamos sermos como uma criança. Cristo, ele pega uma criança, um menino, e ele mostra que para entrarmos no reino do Pai, precisamos ser como aquele menino. Porque ali, Deus, ele quer trazer para nós que para estarmos com ele, nós precisamos sermos dependentes dele.
Nós precisamos saber que nós não temos condições de nada e que nós precisamos de um Pai que possa nos guiar nos momentos de nossas vidas e que possa nos sustentar e que possa nos abrigar e que possa nos dar toda a orientação e direção no decorrer de nossas vidas. A criança, ela não tem resistência. A criança, ela, de forma muito simples, a criança, ela acata ordens. A criança, mesmo que ela esteja errada, o que é natural da criança, está tentando descobrir tudo que o mundo tem para oferecer. Isso na criança é muito natural. A criança está descobrindo e se descobrindo nesse mundo. Então, quando ela comete alguma coisa errada, ela está pronta para receber broncas, ela está pronta para ficar de castigo, para receber palavras mais duras. E essa criança, depois, ela não fica com raiva, ela não guarda ódio, ressentimento dentro dela, porque ela sabe que aquele mesmo que está brigando é o mesmo que está cuidando, o mesmo que está chamando a atenção dela e muitas das vezes está até colocando de castigo, mas sabe que ela depende dessa pessoa, ela confia nessa pessoa e ela sabe que até mesmo quando está brigando, está amando, porque quem ama cuida, e assim é o nosso Deus. Então, Deus, ele traz, através de Jesus Cristo, esse exemplo de, para entrarmos no reino dele, sermos como meninos, por isso, porque Deus não nos quer bitolados, Deus não nos quer vivendo de forma cega, com essa cegueira desse mundo. Porque o Deus desse mundo, ele cegou. Ele traz uma cegueira, que essa cegueira é uma cegueira espiritual, porque ele não quer que nós conheçamos a verdade, e a verdade liberta, e a verdade é Cristo. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando Deus ele envia para nós o nosso libertador, Jesus Cristo, assim como ele usa Moisés para retirar o povo cativo, o povo ficou cativo por 400 anos. E Deus, ele já tinha promessa. Deus tem promessas. Deus tem promessas para tirar esse povo do cativeiro para levar para a eternidade. E ali nós podemos ver o cuidado de Deus através da vida de Moisés com esse povo que caminhou, peregrinou 40 anos no deserto. E esse povo estaria caminhando apenas 40 dias. Mas esse povo, por desobediência, por verdadeiramente não estar em conformidade com aquilo que Deus usava Moisés para transmitir a eles, esse povo peregrina 40 anos. 40 anos não são 40 dias, seria muito breve. Seria mais um pouquinho que um mês. Olha que diferença de 40 anos. Amém? Então, que nós não precisemos estarmos peregrinando por uma quantidade de anos tão grande que, darmos conta, os anos já passaram e aí estaríamos vivendo ainda em cativeiro. Então Deus, ele quer libertar o povo e aí ele envia Jesus Cristo, o nosso libertador, o nosso salvador. Ele vem para nos libertar das garras de Satanás e para nos salvar, para vivermos para sempre com ele eternamente. Amém? E seremos imortais, nós não passaremos mais pela morte, mas nós teremos o corpo glorioso, que é a grande promessa dele, para receber este corpo glorioso, para estarmos como meninos, entrando no seu reino. Nós precisamos recebermos um corpo novo, glorioso, porque esse corpo de pecado não entrará no reino de Deus. Então nós precisamos reconhecer a grandeza desse Deus, nós precisamos reconhecer a dependência a Ele, nós precisamos reconhecer que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós temos onde nos refugiar, nós temos onde nos abrigar, nós temos onde pedir socorro. Amém? Que esse Pai automaticamente Ele nos protegerá. Então, quando nós agora nos transportamos de volta para esta passagem que está aqui servindo de texto base para nós, entenderemos que o Senhor quer transmitir a nós que não há lugar nenhum deste mundo
onde possamos nos abrigar, se não for nele. Ele sim é a segurança que aqui o salmista traz para nós. O salmista, ele traz com todas as letras que Deus é o nosso refúgio. Ele diz, ele é o nosso refúgio. Ele aponta para Deus o refúgio. Ele aponta para Deus o socorro. Ele aponta para Deus que ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Como não se angustiar no mundo de trevas? Como não sofrer decepções no mundo que jaz no maligno? Nós precisamos nos respaldar na palavra de Deus e sabemos que temos um Deus que cuida de nós, que nos abriga, nos dá toda a proteção e que nos livra do mal. Toda essa aflição, ela está interna. Deus, ele me trazia hoje claramente toda essa aflição que nós passamos com as coisas que estão externas, elas estão internamente ligadas em nós. Porque o que sofre é o interior do homem. O que sofre é o emocional que se abala. O emocional, ele é terrível. Porque o emocional, o centro das emoções, onde na verdade está localizada a nossa alma, é ali que se angustia. E é justamente no centro das emoções é que Deus trabalha, é que Deus liberta o homem, porque Deus, ele liberta o homem de si mesmo, das suas fraquezas, do seu pecado, daquilo que está dentro dele mesmo, que o maltrata, que faz com que ele seja escravo dele mesmo. Ele passa a ser um escravo das suas emoções, dos seus sentimentos. E Deus, ele é aquele que ele nos liberta de tudo isso. E ele nos protege, ele garante a segurança. A nossa segurança está no Senhor. No Salmos 121, nos momentos de angústia, onde o salmista procurava por socorro e ele olha ao redor, os montes, ele está procurando de onde vem o meu socorro. É forte, né? E aí, Salmos 121 diz que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Todas as vezes que nós clamarmos por socorro, nós reconheceremos que só Deus nos socorre nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E o que nós estamos fazendo de nossas vidas se não tivermos o Senhor como nosso socorro bem presente nos momentos de angústia? Amém? Então, onde encontrar o abrigo certo? Onde? A própria palavra nos garante que só em Deus. Amém? Então, aqui nós estamos já finalizando, onde este salmo, ele traz para nós uma grandeza tão grande, tão imensa de Deus. E aqui, quando ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, a terra pode se mover, pode mudar de localização, onde ela está, onde os montes estão, mas a palavra de Deus, ela por si só, traz uma confirmação e uma segurança que, ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, imagine, aqui diz respeito a esta criação de Deus, essa natureza que Deus criou pela sua palavra, ainda que tudo esteja abalado aqui na terra, precisamos colocar a nossa confiança em Deus, porque diz a sua palavra no 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. E Deus é aquele que está acima de tudo e de todos, é o que tem o comando, é o que tem o poder de mover céus e terras. Deus é aquele que tem o poder de mover céus e terra. Deus, ele é aquele que tem o poder sobre todas as nações. Aqui fala das nações,
que se embraveceram, fala dos reinos que se moveram e diz que ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A voz de Deus, ela ecoa de uma forma que nada e ninguém pode impedir e pode interromper a voz de Deus. Ela é aquela que tem o comando sobre todas as coisas criadas por Ele mesmo. Não importa que sejam reinos, que sejam nações. A palavra de Deus diz que quando a sua voz se levantou, diz que a terra se derreteu. A terra não resiste à voz de Deus e o seu comando. Então, aqui já finalizando, diz a palavra de Deus no versículo 10, que é muito conhecido, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Diz no versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o Deus dos exércitos. Que exércitos são esses? Deus tem um exército de anjos que ele dá um comando no mundo inteiro e que basta a sua voz, o comando dela, para que a terra venha se derreter. Então, há um exército de anjos no comando de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos e quando ele dá ordem aos seus anjos, a terra treme, a terra se abala, não tem como. Então recebe dessa grande e eterna voz de Deus, estremece montes, toca em rios. Então esse é o Deus que nós servimos, onde diz a sua palavra no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tudo está em ordem, porque Deus tem o comando de tudo, os céus continuam o mesmo. O altar do Senhor, o eterno e sublime e grande altar de Deus, está no seu alto e sublime lugar. Nada interfere em Deus, não tem como. Quem tem o comando é Ele. Então, há esse rio, são rios de águas vivas, que Deus está no meio delas, e ali Deus ele tem esse comando de trazer calmaria, de trazer paz, de mostrar para o mundo, para mostrar para reinos que Ele é superior a tudo isso. Amém? E quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode mandar que Deus se cale? É Ele que tem o poder de mandar a terra se calar, porque Ele é Deus. Aquele que tentou ser igual a Ele nos céus, quando Ele dá a Lúcifer a autoridade de ser um anjo de luz, ele se volta contra Deus. Deus tem o comando nos céus e na terra. Deus expulsa ele dos céus, porque só há um Deus, único Deus, digno de adoração, de honras e de louvor, e só a Deus, só a Ele nós devemos adorar. Não há outro que possa ser adorado senão ao Deus eterno, o Senhor dos senhores. E o nosso grande e eterno Deus deu o poder a Jesus Cristo para que o nome que foi dado a Ele é sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele diz que foi dado poder nos céus e na terra a Jesus Cristo. Então, que possamos estarmos contemplando a glória de Deus nesse momento, que possamos ter a certeza que Deus é verdadeiramente o nosso socorro, que possamos ter a certeza que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Em que lugar do mundo poderemos nos assegurar que ali haverá segurança? Deus, Ele quer que
nós sejamos templo dele, morada dele, para ele estar dentro de nós. E quando nós estivermos em apuro, ele será a nossa segurança. Não importa onde estivermos, mas ele estará nos abrigando. Amém? A palavra de Deus no Salmos 91. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que o Senhor traz na sua palavra, com esse socorro imediato, o Senhor, ele traz descanso para as nossas almas. Ele nos refugia nele e ele acalma as nossas almas. Ele traz um descansar, ele traz uma leveza nesse corpo pesado de muitas lutas, muitas aflições. E ele só traz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Então, por que se afliges tanto? Por que se inquietas tanto? Se tens um Deus tão grande que precisa estar morando dentro de você para trazer a calmaria e a paz que o homem e o mundo não têm para oferecer, mas ele precisa ser a paz que habita dentro do seu coração. Amém? Um Deus tão grande se fez tão pequeno. Quantas vezes já ouvi esta frase? Por mim e por você. Amém? Então, olha, onde encontrar o abrigo certo? Medite nesta palavra e encontrarás a solução das respostas que tanto procuras. Eu posso ouvir um amém? Muito obrigada por estar conosco até agora. Continue curtindo, continue comentando. Não se esqueça, o seu comentário ele é muito importante. Amém? E enquanto comentas, também estás exercitando uma fé em Deus, porque Deus faz a leitura do nosso coração. E enquanto nós estamos escrevendo, nós estamos raciocinando e Deus vai acrescentando aquilo que Ele quer acrescentar em nós. Amém? Não se esqueças, é tudo para Ele, a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é para Ele. Amém? Então, olha, continues compartilhando esta mensagem, se assim ela serviu de edificação para você, que sirva de edificação para outros. Compartilhe esta mensagem e o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Amém? Olha, e também, se inscreva no canal e que o YouTuber possa estar, ao enviar esta mensagem, estar levando diretamente para o seu endereço. E se o YouTuber não souber o seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. Amém? Agora, nesse momento, Ele contempla corações e Ele dá a completa segurança que só Ele pode estar trazendo essa paz, esse alívio, esse descanso, esse conforto de estar abrigando nesse momento vidas que estão desajustadas, vidas que precisam de consolo, vidas que estão padecendo, vidas que estão necessitadas de um abraço, de uma proteção. Olha aí, olha o mover de Deus na sua vida. Receba aí em nome de Jesus, continue se alimentando da palavra de Deus. Aquele que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça, porque Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer abençoar e Ele quer agraciar com este Filho, protegendo debaixo do seu esconderijo e trazendo essa calmaria. Amém? Receba aí um abraço do Espírito Santo, que Ele traga a cura física, cura espiritual, cura emocional, que Ele traga a cura psíquica, que Ele traga a cura que já foi desenganada pela medicina. Não se esqueças, o justo viverá pela fé. Amém? Olha, abrigo, descanso
naquele que precisa estar aqui dentro. Amém? Porque Ele está aqui, mas Ele também está aqui com as mãos postas sobre cada um de nós. Amém? Ó, até a próxima mensagem, se assim Deus permitir. E muito obrigada por estares conosco até agora. Amém? Ó, a paz do Senhor. Ó, se inscreva no canal. Amém?